Mais uma vez, bem-vindo a todos que sintonizam o nosso grupo de conexão bíblica. Vamos retomando o nosso assunto desta semana e continuando no tema Parábolas do Reino. Cada vez que nos encontramos é para tratar desse livro tão precioso da Bíblia Sagrada, o livro inspirado por Deus e que está aí ao nosso alcance. E as parábolas são instrumentos dentro deste livro que o próprio Deus usou para deixar mais nítido, mais claro, aquilo que esconde, os mistérios que escondem, que estão escondidos nessa palavra e que nós podemos ter acesso a ele, na medida que vamos refletindo, que vamos conhecendo cada vez mais esse livro e que vamos usando o preciosíssimo recurso que é o Espírito de Deus em nós. Então, é assim que a gente se dispõe a falar e que você também deve se dispor a aprender e a levar isso adiante. Na graça de nosso Senhor Jesus, damos início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos a Deus que tome a nossa frente pelo Teu Espírito, Senhor, porque cremos em Jesus Cristo. Que Ele nos leve, Senhor, nestes momentos, a novas revelações, a um entendimento maior, a um crescimento na natureza que o Senhor quer, a natureza de vosso Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. A Ele a glória e o louvor para sempre. Amém. Bom, temos tratado das parábolas e a última que nós falamos foi a parábola dos vinhateiros, né? A parábola dos vinhateiros homicidas, que eram as autoridades de Israel no tempo da velha aliança, né? Essa parábola a gente quis colocá-la lado a lado, e na Bíblia também está assim, né? A parábola da festa das bodas, né? Por quê? Porque as duas são relativas a Israel. E relativas a Israel mesmo, numa situação que dá exemplos importantes para nós, né? Porque a gente já viu a semana passada que a história de Israel é 80% de todo o texto da Bíblia. E 20%, então, é a nova aliança, nova e eterna, por sinal, maior que aquela, superior àquela, mais preciosa que aquela, mas, porém, ela surge a partir daquela. E, portanto, aquilo que acontece com Israel traz ensinamentos preciosos para nós. É por isso que a gente quer tratar das duas, porque uma falou das autoridades daquela aliança e outra fala do povo daquela aliança. É a nossa que nós vamos ver hoje. O convite foi para todos, para as autoridades e para o povo. Esse convite que vai tratar hoje é para todos. Mas aquela falava dos problemas das autoridades, daquele povo, e essa vai ressaltar a reação do povo e das autoridades também em relação ao convite. Vamos entender tudo isso, começando aqui com o texto da parábola, né? Nós dividimos essa parábola de hoje em duas partes, né? Uma parte que a gente chamou aqui o convite, as desculpas, as escusas e a consequência, né? A parábola, ela está em Mateus 22, de 1 a 10, essa primeira parte, e também está em Lucas 14, 15 a 24, essa primeira parte. Como os textos na primeira parte são bem similares, a gente escolheu o de Mateus, que é o livro que está norteando a sequência das parábolas para nós, né? Então, vamos ler o texto de Mateus e depois, quando a gente começar a penetrar mais no assunto, a gente vai trazendo algumas informações que estão lá na passagem de Lucas e que complementam a de Mateus. É esse sempre o modo de tratar nos evangelhos capítulos paralelos, que escritos por um e por outro, porque a capacidade de cada um de revelar aquilo que o Espírito Santo está mostrando pode variar um pouco, mas sempre se complementa e sempre se
completa, né? Que se completa realmente para que a gente possa ir pegando o máximo do sentido. Então vamos lá, Mateus 22. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábola. Estava falando por quê? Jesus estava no mundo e ele estava na nação de Israel. Jesus veio para eles, né? E falava, divulgava, tinha chamado, tinha ao redor dele os primeiros seguidores, né? E com frequência falava em parábolas. E o que ele disse então aqui nesse texto? O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Então, isso é um ponto de destaque. Um rei que celebra as bodas do filho. Enviou seus servos para chamar os convidados. Então, tem os convidados para essas bodas, né? Os convidados que eram o propósito do rei enviar, do rei atrair para esse momento importante que era as bodas do seu filho. Mas eles não quiseram vir. Aí o que fez? O rei enviou outros ainda, dizendo-lhes: dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Um outro ponto que nós destacamos. Então o rei convidou, preparou as bodas, tudo estava preparado e ele foi até os convidados e dirigiu a eles o convite, né? Vinde às bodas. Esse era o convite. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros lançaram mão dos servos, de seus servos, insultaram-nos e os mataram. Rapidamente aqui uma reflexão rápida. Olha, esse é sempre um problema, hein? O que se prioriza diante de algo que está sendo oferecido? E principalmente se esse algo vem da parte de alguém muito superior, né? Então, é uma coisa para a gente refletir quanto a nós mesmos, né? Um foi para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros se irritaram, não gostaram do convite e trataram mal, né? Vamos pôr assim um limite até inferior ao que está aí na tela. O rei soube e indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos, aqueles que feriram os enviados, e incendiou-lhes a cidade. Repreensão severa, severa. Disse depois aos seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidar para as bodas todos quanto achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, maus e bons. Então o convite foi estendido a todo mundo. Agora não era mais aquela seleção daqueles que teoricamente eram os mais dignos. Esses rejeitaram, né? De modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Vamos ver as figuras que estão aí. Parábola sempre usa figuras, né? E é por isso que que se desdobra num monte de detalhes que você vai extraindo a partir desse paralelo, dessas figuras que vão sendo destacadas, né? Um rei que celebrava as bodas de seu filho. A gente vai distinguir aí a presença de Deus Pai, né? Porque estamos tratando das alianças, né, de Deus com os homens, né? E o rei absoluto é Deus Pai. Seu filho, na passagem de Mateus, ou seu servo, na passagem de Lucas, dessa mesma parte das escusas, né? Seu filho ou seu servo é Deus Filho, é o próprio Jesus. Ele estava no mundo agora. Era ele que veio e começou a também fazer parte deste anúncio. Esse anúncio já começava antes com os profetas, né? Mas agora era o próprio Filho que estava no mundo, como a gente viu na parábola anterior aos vinhateiros, né? Então,
tanto o servo, que o servo é o próprio Jesus, o servo do Pai, que veio servir completamente ao Pai, né? E também era o primogênito que estava nascendo, o unigênito que se fez nascer como homem, como primogênito entre os homens. Então, Deus Filho Jesus. As bodas, que é isso? É um casamento, né? E a gente vai vendo aí o paralelo com as alianças. As alianças são casamentos. As alianças de Deus, as duas grandes alianças, a aliança com a nação de Israel e a aliança depois com a igreja, é uma união, um pacto de sangue, né? Portanto, o matrimônio. E Deus Filho, o Filho de Deus com o povo de Israel. Essas eram as bodas. Ele estava lá, estava presente. E estava ali testemunhando aquilo que os profetas previram. Ele era o Messias. E todos os sinais do Messias estavam nele. E estava ali para iniciar, então, essa nova aliança com Israel, dar esse passo a mais e oferecê-lo a Israel. Essas são as bodas do Cordeiro, né? Os convidados, a gente já sabe, foram as autoridades e o povo instruído de Israel. Tudo está preparado, o que significa? A promessa foi cumprida, o Messias está no mundo, né? Então, estava se completando toda a finalidade daquela primeira aliança com a vinda do Messias. Então, tudo estava pronto. O que aconteceu? As escusas, né? Em Mateus, eles diz, foram um ao seu campo, outro ao seu negócio, outros lançaram mão dos seus servos, insultaram-nos e os mataram. Então, isso é a resposta daqueles que eram os convidados, a atenção do rei para as bodas, a atenção era para eles, e Jesus estava presente e veio para eles. As escusas e a resposta a esse convite da parte de Mateus é isso que aconteceu. Um foi para o seu campo, outro para o seu negócio. Da parte de Lucas, na parte de Lucas, ele escreveu que as escusas foram o seguinte: comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Comum, né? A gente, quando é convidado às vezes por uma festa, mas tem algo que é importante para nós, que é um evento especial, então a gente não vai, deixa a festa por aquilo, né? Então, aqui o convite foi rejeitado de uma maneira mais suave. Até ele pediu desculpa. Rogo-te que me des por escusado, né? O outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, né? Rogo que me des por escusado. Disse também o outro, casei-me. Quer razão mais importante para não ir na festa que estava sendo anunciada? E por isso não posso ir. Bom, então as escusas estão aí nas duas visões, tanto do apóstolo Mateus como de Lucas, né? O que aconteceu na medida que os convidados, aqueles a quem primeiro foi dirigido o convite, rejeitaram? Para onde se estendeu esse convite? Então, ele se estendeu para os judeus à margem da sociedade. Já não eram mais aqueles mais instruídos, mais ligados ao processo da aliança. Aliás, essa aliança já estava num processo de relaxamento muito grande, né? Aquela história da apostasia. Mas, de qualquer forma, ainda foi dirigida àqueles que faziam parte mais direta da aliança, né? Judeus à margem, e agora a extensão, então, foram para os judeus à margem da sociedade. E estrangeiros também que viviam em Israel, ou seja, os gentios, né? Aí Mateus vai dizer, ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos contra Chartes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos contra Chartes, maus e bons. Mais uma vez, chamando a atenção, não importou mais para ir para o convite uma seleção. Podia ser bom ou mau elemento, agora não estava sendo levado mais isso em conta. Isso é uma coisa interessante para nós.
certo? Porque a nova aliança resolve esse problema. A antiga, a seleção era mais necessária, né? Dependia mais da pessoa. Na nova aliança depende menos da pessoa. A gente vai entendendo isso cada vez mais à medida que for desenvolvendo o assunto, né? Como que Lucas tratou essa extensão do convite? Sai sem demora, né? Então, o rei falou, sai sem demora, pelas praças e pelas ruas da cidade. Introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Sai pelos caminhos e atalhos e obriga, olha que interessante, obriga todos a entrar. Esses daí nós não vamos nem aceitar uma rejeição porque vai ser imposto, né? Então, veja só para quem se estendeu o convite e de que forma, né? De que forma. Isso é coisa interessante, porque esse convite, cada vez mais, é lógico, você está percebendo, é o convite para a nova aliança, né? Então, não importa se a pessoa é boa, se é má, não importa se ela é pobre ou rica, se é perfeita ou imperfeita, né? E em alguns casos é meio forçado, né? É aquela história, se não vai por bem, vai às vezes pela dor, né? Mas de qualquer forma o convite se estendeu a esses. É um convite ainda, hein, pessoal? Não esqueça disso. E por fim, a consequência. A consequência daquela rejeição aos dois convites, né? Mesmo os que não aceitaram no segundo caso, que são menos, e principalmente os que não aceitaram no primeiro caso, que eram os convidados mais dignos, né? A consequência da rejeição. Segundo Mateus, enviou suas tropas, o rei enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade, que eu falei que era uma repressão severa, né? Será que foi assim? Lucas, nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Ele acrescenta isso. Nenhum daqueles vai provar da ceia. Então, aqueles convidados daquele momento não provarão da ceia. Essa ceia, pessoal, essa ceia do banquete, ela começou quando? Vamos pensar um pouquinho aqui. Essa ceia começou um pouquinho antes da paixão de Cristo, né? Logo no início dela, né? Quando ele se reuniu com os apóstolos, esses sim estavam ao redor deles, e começou essa ceia, que vai se estender e vai se cumprir naquele dia. Jesus mesmo falou nesse dia aí, não beberei mais do fruto da videira, daquele vinho, até que esta ceia se cumpra no reino dos céus, né? Felizes os convidados para esta ceia. Convidados que aceitarem, né? Que não fizerem como fizeram estes que estavam ali naquele tempo. Bom, todos esses aspectos da parábola cumpriram-se em Israel? É uma pergunta, né? Quando Jesus estava chegando ao auge desse convite, porque, como eu disse, ele já vinha se estendendo através dos apóstolos em toda a história de Israel, apontando para Jesus. Toda a aliança de Israel aponta para Jesus, aponta para o Messias, e ia se cumprindo nele, por isso agora tudo estava preparado. E aí, se cumpriram todas aquelas ameaças, aquela repreensão severa, Jesus estava indo para Jerusalém para aquele momento, para dar início a essas bodas do Cordeiro, que seria ali com a sua, naquela primeira ceia, figura daquela que vai se completar o anúncio das bodas, e já nesse momento, reunido com alguns ao redor dele, mas anunciando todo esse período onde o convite estaria se manifestando ao longo do tempo, né? Em Lucas 19, diz assim, que Jesus estava indo na direção de Jerusalém, ele ia fazer isso que a gente está vendo, né?
E, aproximando-se ainda mais da cidade, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo... Jesus se comoveu quando viu, porque toda aquela aliança, todo aquele período, agora ia se encerrar e tantos estavam abrindo mão de tão grande oferta, de tão grande presente, né? Chorou sobre ela, dizendo... Oh, se também tu, ao menos nesse dia que te é dado, menos agora, hoje, né, que ele estava chegando ali, conhecesse o que te pode trazer a paz. E aí tem até uns 3 pontinhos que Jesus pensou e falou, mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão com trincheiras, ó, aquilo que a parábola previnha, né? A repreensão do rei. Te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e teus filhos, que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo em que fostes visitado. Isso valeu para Israel. Cuidado na nossa aliança, porque vale para nós coisa semelhante. O paralelo sempre existe, a gente tem enfatizado isso, né? Então, não deixarão sobre ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo em que fostes visitada. Em seguida, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os mercadores, e foi aquele momento em que ele agiu com violência no templo, mostrando a que ponto o templo tinha se tornado pouco reflexo do que era necessário mediante a lei. Tinha deteriorado, tinha entrado num relaxamento, numa apostasia, né? Ali dentro se comerciava, havia comércio, havia todo tipo de coisa não relativa à santidade e às coisas de Deus, né? E disse, está escrito, a minha casa é casa de oração, é o lugar de comunhão com o Altíssimo, né? Mas vós a fizestes um covil de ladrões, né? Então, Jesus anunciou que ia acontecer aquilo mesmo. Os inimigos cercariam, sitiariam e destruiriam, tá? Era o que a parábola diz, né? Então, esse aspecto vai se cumprir. Quando vai se cumprir? Jesus, ainda mais próximo de Jerusalém, ele foi registrada essa palavra de Jesus, em Mateus 23. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja aqueles que lhes são enviados, conforme nós vimos na parábola. Quantas vezes quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas. Olha a figura. Deus sempre pega a figura de coisas criadas na natureza e que tem aspectos que marcam, porque mostram uma ternura, mostram um aconchego, e isso que é importante nessas figuras, por isso a criação toda dá testemunho de Deus, né? Então a gente aproveita essas coisas para ir aprendendo a olhar as coisas da Bíblia e trazê-las para nosso ensinamento, né? Então Jesus falando, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas. E novamente ele para um momento e diz, e tu não quisestes. Pois bem, a vossa casa vos é deixada, deserta. Porque vos digo, não me vereis de hoje em diante. E isso que se cumpriu para Israel, até hoje eles têm uma tremenda dificuldade de reconhecer Jesus, o Messias, né? Então, não me vereis de hoje em diante, mas tem um tempo, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Fica aqui um mistério para nós, tem esse tempo. Nós vamos explorar um pouquinho mais na próxima leitura, que é o sermão profético, né? A queda de Jerusalém por Roma, então, quando que destruiu a cidade? Quando que não sobrou pedra sobre pedra? Quando que eles foram sitiados e destruídos? Isso aconteceu quando Roma cercou Jerusalém e então destruiu o templo, né?
em Lucas 21, o sermão profético de Jesus, junto aos discípulos, muito antes, no finzinho, né, antes dele ir a Jerusalém, ele já anunciava que isso aconteceria. Né? Quando virdes que Jerusalém foi sitiada pelos exércitos, aí ele estava falando para os judeus lá mesmo, porque era iminente esse dia. Ele já estava no mundo e em poucos anos, 70 anos depois, haveria de acontecer isso. Né? Então sabereis que está próxima a sua ruína, é o fim. Isso é símbolo do fim daquela aliança, hein, pessoal? É coisa bem intensa, né? Para quem olha a Bíblia e vai tentando extrair dela tudo que ela traz para nós. A aliança era algo preciosíssimo e ia se encerrar. Quando virdes Jerusalém sitiada pelos exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no centro da cidade, retirem-se. Os que estiverem no campo, não voltem para a cidade. Isso é figura de coisas que valem para nós, mas aí lá no final dos tempos. Mas valeu para Israel naqueles dias. Né? Porque serão dias de castigo, para que se cumpra tudo o que está escrito. Né? Aí nós pulamos um pouco o texto, para não ficar muito longas as leituras. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Isso já aconteceu. Depois que Roma dominou definitivamente Israel, então os judeus foram espalhados pelo mundo, a nação deixou de existir, e ficou assim por muitos anos, até recentemente ser constituída novamente após a Segunda Guerra Mundial. Né? Então cairão e serão levados cativos para todas as nações. Jerusalém será pesada pelos pagãos, até que se completem os tempos das nações pagãs. Olha uma frase importante. Portanto, aquilo que aconteceu com Israel é como que uma abertura, uma nova dispensação que é direcionada a quem? Aos convidados que não eram os principais, que seriam a nata de Israel, né? Mas que seriam os gentios. Né? E, portanto, Jerusalém seria pisada pelos pagãos, e agora, depois daquele momento, os próprios judeus são considerados pagãos, porque aquela aliança encerrou ali. Né? Então, seria pisada pelos... até que se completasse o tempo das nações. Então, tem um tempo para nós. Comece a guardar isso, porque é importante. Nós estamos, assim como Israel viveu por um tempo a aliança deles, nós estamos vivendo a nossa, e já vai adiantada. Nós falamos sobre isso em outros estudos, né? Nesses recentes. Bom, daí a gente viu que a rejeição de Israel tem um prazo, né? Então, é definitiva. Vamos ler aí o que Paulo falou sobre isso aos romanos. Ele estava ensinando os romanos mesmo. Ele, romano, que destruíram Jerusalém, que cessaram com a velha aliança e que depois estavam se convertendo pelo anúncio da nova aliança. E essa carta aos romanos, ele ensina isso, faz assim. Pergunto então, acaso rejeitou Deus o seu povo? Pelo que nós vimos, ele terminou a aliança, mas não rejeitou o povo. Né? E Paulo repete, de maneira alguma. E fala, pois eu mesmo, que estou aqui pregando o Evangelho, indo ao mundo todo, como Paulo foi, o que mais divulgou esse Evangelho, sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repeliu o seu povo, que ele de antemão distinguiu. Desconheceis o que narra a Escritura no episódio de Elias? Quando este se queixava de Israel a Deus, Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares. Isso é Elias falando para Deus, lá no Velho Testamento. Cada pedacinho da Bíblia tem ensinamento importante para nós. Elias era um dos profetas que vinha em nome de Deus alertar as autoridades para se manter firmes no pacto de aliança, né? E, de repente, Elias estava vendo que a aliança estava perdendo a importância, né? Então ele orou para Deus, Senhor, mataram vossos profetas, destruíram vossos altares, fiquei apenas eu. Ele achava que só estava ele, né? E ainda procuram tirar minha vida. A própria
rainha, né, que tinha casado com o rei, que nem era da descendência de Israel, ela tinha decidido, Jezabel, matar Elias. Né? Que lhe respondeu a voz divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho diante de Baal, o ídolo. É o que continua a acontecer no tempo presente. Agora Paulo falando. Subsiste um resto segundo a eleição da graça. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Reservei para mim 7.000 homens naquela época de Elias. Isso foi continuando até chegar à época de Cristo, muitos anos depois. Né? Dezenas centenas de anos, né? Até chegar Jesus. Então, reservei para mim. O que é isso? Você pode comparar as duas alianças, e a Bíblia faz isso, com duas panelas, né? Onde está ali dentro se movendo um mecanismo da aliança, né? E em volta, fogo. Fogo é o que vai provocar a reação dos que se apegam à aliança e do que se afasta, né? Então, essas panelas sobre fogo, elas tendem, o que está dentro da panela tende ou a descer e precipitar, ou a subir como uma nata, né? Existe uma nata, pessoal, nas duas alianças, na aliança de Israel e na aliança com a igreja. Existe uma nata. Nata é aquilo que foi sendo extraído. Vamos comparar, fazer outra comparação? A vinha de Israel e a vinha da igreja cristã, né? As duas têm que produzir frutos, e os frutos são o que é importante, o que é extraído desse período. Israel cumpriu o seu período, e dele foram extraídos os frutos da vinha de Israel. E a nata da aliança de Israel. Ela aconteceu quando Jesus veio. A aliança de Israel estava em uma apostasia enorme, já não produzia mais. Tanto é que aqueles primeiros que aderiram a Cristo, uma minoria muito grande dos que eram autoridades foram para Jesus. Os outros todos já não estavam mais vivendo a aliança. Portanto, ela não produzia mais frutos. Então encerrou-se aquela dispensação e começou a nossa. E a nossa também está anunciado que cairia em paralelo àquela numa grande apostasia. Mas, por enquanto, a luz ainda está no mundo. E quem é a luz? O anúncio de Jesus Cristo, esse que estamos fazendo. E esse anúncio de Jesus Cristo ainda é a luz do mundo e cumpre que se realizem as obras da luz. É necessário que se produza a nata, é necessário que se produza aqueles que ainda se convertem. Mas isso vai durar até o tempo em que, como em Israel já não se produzia mais, a igreja também não venha a produzir mais. Então, subsiste um resto, no tempo de Elias, Deus falou para ele. Né? Continuando sobre a rejeição de Israel. Né? Romanos 11, Paulo continuando, é o mesmo texto. Não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não vos gabeis da vossa sabedoria. Está falando para os convertidos de Roma. Aí os primeiros cristãos, ainda atendendo o convite de Paulo, o convite a fazer parte desta aliança. Né? Não vos gabeis da vossa sabedoria. Esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja entrado a totalidade dos pagãos. Então você vê, até que se complete o tempo das nações pagãs. Então, essa cegueira de Israel vai continuar até que tenha entrado a totalidade dos pagãos. E é isso que está acontecendo. E quando acabar, então encerra. Então Israel em peso será salvo. Isso é um sinal do tempo em que Jesus vai voltar na segunda vez. Assim como quando Jesus veio na primeira aliança, quando ela estava em extrema apostasia, ele vai voltar de novo quando a nossa aliança estiver em extrema apostasia, afastamento, relaxamento. Né? Ele vai voltar de novo. Mas nessa ocasião,
vai acontecer o inverso. Aí Israel, sim, será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e apartará de Jacó a impiedade. Esta será a minha aliança com ele, quando eu tirar os seus pecados. Então, o que estiver lá, mais uma vez o resto estará lá, e abrir-se-ão os olhos. Né? Isso já estava previsto em Isaías, né? Que está aí na terra. Assim como vós antes fostes desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia, está falando para nós, pessoal. Nós éramos desobedientes, e agora em Cristo encontramos misericórdia. Bons e maus, mas tivemos misericórdia. Com a desobediência deles. Foi por causa da desobediência dele que se abriu esta porta para nós. Assim eles são incrédulos agora. Agora eles são os incrédulos. Em consequência da misericórdia feita a nós. E nós estamos desfrutando disso. Para que eles também mais tarde, e esse mais tarde é naquelas datas, né, que nós falamos, alcancem por sua vez a misericórdia. Você vê como a Bíblia é extraordinária e ela vai se cumprindo nos nossos olhos, né? Isso é testemunho da verdade, base de fé para quem está ouvindo e para nós mesmos que estamos nos regalando com estas palavras da Escritura, né? O sinal da figueira, também está no sermão, também tem a ver com o sermão profético, né? Mateus, lá no capítulo 24, ele no sermão profético mesmo cita isso aí, Jesus cita isso aí. Compreendei isso pela comparação da figueira. Várias vezes Israel é comparado à figueira. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, um parênteses aqui, ele passou por uma figueira e foi buscar frutos. Mas ela só tinha folhas, porque não era nem tempo de frutos. Mas ele foi buscar frutos. Você vê que não era tempo, porque tinha passado o tempo dos frutos. A videira, ou a aliança de Israel, já não estava mais produzindo frutos. E Jesus foi buscar frutos e ele tinha fome dos frutos, mas não pôde se regalar com a figueira. Então ele amaldiçoou a figueira e logo na sequência, no dia seguinte, ela estava seca. Os discípulos se assustaram com aquilo. E ela ficou seca. Essa é a destruição da primeira aliança. A figueira é também uma figura de Israel. Está seca. Mas no sermão profético continua assim: quando seus ramos estão tenros e crescem folhas. Isso significa que vai chegar um momento em que ela vai começar a mostrar sinais de vida. Os ramos vão ficando tenros e começam a crescer as folhas. Pressentis que o verão está próximo. Esse verão é o final dos tempos. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Então, esse sinal é poderoso, tá? Quando nós começarmos a ver o povo de Israel se convertendo ao cristianismo, reconhecendo aquele que eles trespassaram e se arrependendo, então, neste momento, não passa, a geração que vê isso não passa antes que Jesus volte. Esse é um sinal poderoso para nós, né? Fica aí para ser guardado. Não, nós falando de Israel, falando do que aconteceu com Israel, de tudo com Israel, e o que isso revela para nós cristãos? Aí nós vamos entrar na segunda parte da parábola, que é uma segunda parte que às vezes não presta muita atenção, mas que é importantíssima para nós, porque essa é justamente a aliança se cumprindo em nós. Como é que ela se cumpre em nós, né? Como é que eu tenho convicção que estou na aliança? E o exemplo figurativo, típico de parábola, que conta isso, está na continuidade. Quando Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 10, que é logo após a parábola, logo após, no final daquele texto inicial que a gente leu, lá termina no 9, nós vamos continuando no 10 aqui, a segunda parte. Então Mateus diz assim: espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam. Então aqueles servos que tinham sido mandados
Vai lá e busca todos, maus e bons, não importa. De modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, a partir daí, os convidados chegaram para o banquete, para as bodas do Cordeiro. Agora tinha gente nas bodas do Cordeiro. São quem? São os que estão participando desta aliança. Jesus como banquete, o pão vivo que desceu do céu. Né? Então, a sala ficou repleta. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. O que será isso? O que está querendo dizer para nós? Precisa de umas vestes? Parece que sim. Vamos ver o que ele fala. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não soube responder, não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Bom, começou a nova aliança e nós já temos aqui um compromisso. É preciso vestir a veste. Aqueles que não vestirem as vestes vão estar numa outra situação, de pés e mãos amarradas, que a gente pode aqui deduzir que seja o seguinte: eles não vão ter a liberdade dos filhos de Deus, vão estar restrito a uma limitação, como a lei restringia o povo judeu. E também não vão ser luz, como são chamados os filhos de Deus, mas vão estar num ambiente de trevas, iluminado pela luz de Deus, não sendo luz própria, né? Mas isso não é o assunto nosso de hoje. O que é nosso de hoje é que precisa pôr as vestes. Então, isso é um assunto importantíssimo para quem está na nova aliança. Porque aqui, veja só o que aconteceu. De todos aqueles convidados, aqui a parábola diz que um entrou sem as vestes e foi posto para fora. Será que não perceberam na entrada, na portaria do banquete? Não viram que eles estavam sem as vestes? Não, isso é um ensinamento para nós. Nenhum entrará no banquete, a não ser que tenha as vestes nupciais. Tá? Então vamos guardar isso é importante, precisa das vestes. Né? Lucas, a continuidade da parábola do grande banquete, ou das festas das bodas, né, de Lucas, ela termina no versículo 24, mas logo na sequência, o versículo 25, vai falar algo que tem a ver a mesma coisa que em Mateus, falando daquela continuidade, daqueles que foram convidados e entraram na festa, falando das vestes. Aqui vai falar algo que dá a entender como vestir a veste nupcial. Agora é pesado, é para nós. Tá? Muito povo acompanhava Jesus. Olha, Jesus acabou de falar a parábola e começou a andar. O povo ia atrás dele. De repente ele parou. Todo mundo deve ter ficado aí. O que aconteceu? Né? Ele se voltou e disse-lhes: se alguém vem a mim, e eles estavam ali em posição, né, seguindo Jesus, estavam indo junto com ele. E ele falou: se alguém vem a mim, e se não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até a própria vida, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não seria discípulo, e ser discípulo tem a ver com as vestes. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. E aí nós pulamos alguns versículos para concluir. Assim, pois, qualquer um de vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é uma coisa boa, ele purifica, mas se ele perder esse sabor de purificação, com que recuperará? Não servirá nem para a terra, nem para adubo, mas será lançado fora, será colocado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, diante das duas parábolas que anunciam a grande e nova e eterna aliança,
e que convida a entrar nela, bem um aspecto importante. Precisa das vestes novas, e a característica daquele que vai pôr a veste nova é que não vai ter nada, nem as coisas mais preciosas, nem as coisas mais importantes, nem o pai, nem a mãe, nem a família, nem a família, nem a própria vida, nada do dia a dia, nada pode ser mais importante, nada pode ser mais importante que agora aquilo que você vai extraindo de Jesus Cristo, porque seguir Jesus é acompanhado, é ver como Ele é aprender dele, e isso tem que ir entrando dentro. Isso é pôr as vestes brancas, tá? Como vestir, tá aí. Tudo o resto precisa ser secundário. Não é que eu vou tratar mal, que eu vou desprezar, que eu vou chutar, não. Mas se houver confronto, se é o meu pai que se põe contra mim em Cristo, que se põe entre mim em Cristo, eu tenho que ir para Cristo. Se são os meus filhos, eu tenho que ir para Cristo, mesmo pelo bem deles. Tá? Então, isso é coisa que precisa ficar bem clara para quem vai vivendo a leitura da palavra de Deus, tem que ir entendendo essas coisas, né? Bom, teve aí duas alianças, nós estamos chegando ao final, já deve estar meio no tempo, né? As duas alianças e as duas produziram frutos, né? O Apocalipse vai contar um momento importante, onde se vai ver o resultado da vinha de Israel, e é isso que está na tela. Depois aqui, ó, na próxima tela, o resultado da vinha da igreja. Né? O resultado da vinha de Israel é bem mais enigmático, mais simbólico, vamos dizer assim. Tá? Mas tem um resultado bem caracterizado aí na tela. Tá? Então vamos ler. As duas vinhas produziram seus frutos. E produziram por um tempo. As duas, no fim, vão deixar de produzir, porque já se completa o número. Por isso existe um número dos frutos da vinha de Israel, existe um número dos frutos da vinha da igreja. Né? Mas olha aqui o que fala da vinha de Israel. Vi ainda, é João, na visão do Apocalipse, aqui, só posicionando vocês que ouvem, é a abertura do 6º selo. Os selos são os livros que Jesus abriu, os 7 selos, e que deram poder para toda a história da nova aliança até a consumação dos tempos. Cada selo rompido abriu o poder para se completar um período dessa aliança. E o 6º selo, que é as vésperas do último selo, né? Então, ele teve a visão do resultado das duas vinhas. E aí está. Vi ainda outro anjo subir do Oriente, trazia o selo do desvio, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais foram dado danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, porque estava iminente o final dos tempos, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Eu vi então o número dos assinalados, 144.000 assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. E aí ele vai descrever cada uma das 12 tribos. Então, da tribo de Judá, 12.000, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Neftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zabulon, 12.000, e da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. 144.000, número simbólico, tem a ver com as 12 patriarcas, tem a ver com os 12 apóstolos, ou seja, Israel levado à condição da nova aliança, aqueles que, por meio da lei, conseguiram ser heróis da fé, e ao creram na verdade em Cristo. Então tem um número, uma seleção que cumpriu o seu papel na velha aliança, e é esse que está aí descrito. Tá? Vamos ver o da nova aliança. Né? Então, agora o fruto da igreja. As duas vinhas produziram. Apocalipse 7. Depois disso, viu uma grande multidão que ninguém podia contar. Então aqui é um número que não foi revelado. De toda a nação, tribo, povo e língua. Já não é mais as 12 tribos de Israel.
conservavam-se em pé diante do trono, diante do Cordeiro, de vestes brancas, necessário, vestes brancas, e palmas na mão, bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está sentado no trono e no Cordeiro. Então, abreviando aí, pulando para o 13, então um dos anciãos falou comigo e perguntou-me, é João falando, tá? Esses estão revestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. João não sabia, né? E ele me disse: esses são os sobreviventes da grande tribulação. A grande tribulação é todo esse período que nós estamos vivendo, esse mundo tenebroso onde o anúncio está aí, martelando na cabeça dos homens, até que eles se voltem para essa aliança. E é assim que vai se formando a nata, né? Então, nesse período de turbulência, eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. É assim que lava as vestes. É assim que elas se tornam brancas. E é preciso priorizar isso acima de tudo, como nós vimos lá. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu tempo. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda, e não terão fome, nem sede, nem sol, e o calor algum os abrasará. Bom, terminando, na última tela, vestes é a nossa alma, pessoal. A nossa alma era de um jeito, no dia da conversão, que é o nosso modo de ser, recebido de nossos pais, de nossa antecedência toda, né? E agora ela precisa ser transformada. Isso não importa se nós éramos de uma família de boas pessoas, de más pessoas, o que importa é nascer de novo, né? E aí então precisa vestir as vestes, né? A alma precisa ser renovada, precisa ser mudada. A alma antiga não entra, não vale, vai ser barrada, né? A alma precisa ser renovada, transformada segundo a natureza do Pai, no lagar do amor. Lembra? Vinha ter o lagar, é ali que é processado. E nesse lagar é que se produz o fruto do amor, que são os frutos do Espírito. Então é no lagar do amor de Deus. E acontece como? Pelo fluir do sangue do Cordeiro sacrificado na cruz. É ali que se formam as vestes novas, ou seja, a natureza nova, a alma nova de cada cristão. Mateus 19,16. A passagem do jovem rico diz assim: Jesus olhou para eles e disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque ele tinha pedido ao jovem rico essa renovação, deixar tudo e segui-lo. E ele não conseguia. Mas Jesus falou: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por isso, em Jesus, nós podemos, aquilo que não é capacidade do homem, não é força do homem, podemos ter se usarmos o poder do nome de Jesus. Trabalho é nós que vamos ver o que tem que ser mudado, mas o poder para mudar é da parte de Deus, porque é impossível ao homem. E assim concluímos o nosso assunto de hoje. Eu sei que é um assunto, nossa, é impressionante. Impressionante até para se refletir nele e falar dele. Mas está aí contido nessa parábola. Graça para nós, por meio do Espírito Santo, que nos revela todas estas coisas. E é razão de ação de graças mesmo a Deus, porque Ele cumpriu toda esta obra e ela vai se cumprir sem falhar coisa alguma. Senhor, nós te louvamos por isso, te bendizemos, Senhor, e pedimos que abençoe a todos que nos ouvem e que nos una, Senhor, todos, num mesmo propósito, crescer na natureza de Cristo, vestir estas vestes e entrar, Senhor, nesse reino de luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.